Aí eu tenho esses dois cheques. Então quando eu for imprimir, eu posso selecionar aqui, ó, quais que eu quero imprimir ou não. Quero imprimir os dois cheques. Aí então aqui eu tenho essas opções. Ó, formulário contínuo, folha de cheque A4. Esse aqui é aquelas folhas que você tira no caixa eletrônico. Sai 4 folhas de cheque numa folha inteira. Esse aqui é o formulário contínuo, e vem vários cheques, um grudadinho no outro. Ou o cheque avulso. Então o cheque avulso ele vai imprimir um a cada vez. Aqui ó, eu tenho a opção de imprimir somente o cheque, imprimir somente a cópia, imprimir o cheque e a cópia. Imprimir somente o cheque, ele vai imprimir só o cheque. Aquela questão aqui, ó. Ele vai imprimir somente esses campos aqui, ó. Só os campos que estão aqui dentro do cheque. Esses campos aqui abaixo não serão impressos. Certo? Se eu colocar imprimir somente a cópia, ele vai imprimir todos aqueles campos. Vamos lá novamente. Ó. Ele vai imprimir os campos do cheque, também ele imprime, mais esses campos aqui abaixo. Certo? E se eu imprimir o cheque mais a cópia, ele imprime um cheque e depois a cópia. No caso, o cheque lá em cima e abaixo os dados da cópia ao mesmo tempo. Aqui então, por exemplo, se eu for imprimir, eu escolho qual é o banco que eu tenho configurado. A gente configura lá o Banco Bradesco, eu seleciono o Bradesco e mando imprimir. Fazendo isso, ele já vai sair na impressora. Digamos que a minha configuração lá, eu quero configurar, por exemplo, esse Banco Real como uma impressão gráfica. Ó, então eu configuro ela graficamente. Aqui eu seleciono qual é a impressora que vai imprimir. E aqui eu posso definir a fonte. Eu recomendo sempre utilizar essa fonte Courier, que é uma fonte padrão que ela imprime com os caracteres sempre com o mesmo tamanho. Então não vai dar diferença de imprimir às vezes numa linha um valor, outro valor vai ficar mais extenso e tal. Então fica sempre alinhado com o mesmo tamanho. Aqui eu posso escolher o tamanho da fonte. E aqui eu tenho essas opções, ó, o tamanho do cheque em milímetros. Essa aqui é a medida da altura do cheque. Por exemplo, a altura do cheque, assim, ó, eu vou inserir a imagem aqui, pegar o mesmo cheque. Ó, é a altura do cheque. Aqui do topo até aqui embaixo. Eu vou medir com a régua o meu cheque e ver o tamanho exato dele. E coloco aqui a quantidade de milímetros. E aqui eu tenho a opção de imprimir em paisagem. Se você vai imprimir uma impressora laser ou naquela impressora jato de tinta, se você colocar o cheque no modo normal aqui, ela vai dar problema no puxar o cheque. Não vai conseguir puxar ou vai atravessar o cheque. Então eu recomendo que você utilize naquela bandejinha do envelope. Marca a opção aqui, ó, imprimir em paisagem. E utiliza a impressão em modo paisagem na gráfica ou na laser. Ele vai trabalhar corretamente. Aqui ó, tem essa opção aqui, ó, margem superior. Muitas vezes aquelas impressoras, ou acredito que a maioria das impressoras que imprimem em paisagem, elas centralizam o cheque na bandeja. No caso você coloca o cheque, ela vai encolher as abinhas laterais para colocar o cheque. O cheque fica no meio da bandeja. Teoricamente, o que vai acontecer? Essa configuração que a gente vai fazer aqui, ela não vai valer. Por quê? Nós configuramos o campo corretamente, por exemplo, na lateral do cheque. Ele vai fazer o quê? Como você imprimiu, como ele centralizou no meio, digamos assim, ó, só vai pegar na folha só os dados da cópia aqui, ó. Os do cheque não vão cair fora, vão imprimir fora. Então tem essa opção aqui, ó, margem superior. O que eu faço? Eu coloco o cheque no meio da bandeja e eu vou medir com a régua, por exemplo, quantos milímetros da lateral da bandeja até o começo do cheque
essa medida, no caso, onde você encolheu a bandejinha do cheque até o meio, até a lateral, ver quantos milímetros deu e coloca aqui. Aí ele vai fazer o que? Vai fazer a impressão e imprimir no meio da folha e não na lateral. Feito isso, o sistema vai estar configurado. Essa é a configuração do cheque. Você pode imprimir vários, você pode ter vários cheques configurados aqui. Aqui você pode alterar, você pode excluir, você pode visualizar o cadastro, você pode buscar, caso você tenha vários cheques. Aqui ó, você seleciona a coluna do banco, pode localizar e tal. Aqui ó, esta opção outros aqui ó. Muito importante, o campo cidade que é impresso no cheque, ele vai vir buscar desse cadastro aqui ó, outros. Ele vai vir buscar no cadastro da sua empresa que você configura aqui ó, o campo cidade. Então você deve configurar todos esses campos, né? Mas o principal é o nome da cidade. Por exemplo, Chapecó, que é onde ele vai usar para imprimir no cheque. Eu tenho esse opções aqui, ó. Manter sempre a mesma data na emissão dos cheques. Isso aqui ele vai manter a última data que você digitou aqui ó, na data do cheque. Ou se você tiver desmarcado, ele pega a data do dia. Se você marcar essa opção, ele pega sempre a última data que você digitou. Essa opção corrigir acentos é utilizada nas impressoras matriciais. Às vezes um nome com acento, na impressora matricial sai um caractere estranho lá. Então você marca essa opção e ele vai corrigir. E aqui ó, a opção extenso, quando ele vai preencher o cheque por extenso, lá o campo extenso. Por exemplo, se você emitir um cheque de R$1.000, ele pode escrever R$1.000 desta forma, que seria o correto pelo português, é R$1.000. Muitos preferem escrever o R$1.000, que não é necessário, mas alguns bancos exigem. É uma idiotice, porque não é necessário. Pelo português correto, é apenas R$1.000. Ou ainda, muitos gerentes de banco não aceitam cheque que não tem o H aqui, ó. R$1.000. É um absurdo, mas para evitar fraudes, exige-se isso. Então você escolhe como prefere preencher. Essa opção skin é apenas que tu pode mudar a forma de visualizar o sistema. Você pode escolher essa opção ou pode baixar alguns skins lá do site. Ou inclusive desabilitar. Ó. Pode deixar desabilitado. Então, muito importante, preencha os dados da sua empresa aqui nesses campos. Escolha estas opções aqui. E pronto. São os detalhes que você precisa ter configurado no cheque e essa é a utilização. O sistema ainda vem com essa opção de emitir recibo, que você pode emitir um recibo. Preencha o nome de alguém aqui, no caso o emitente, você que está emitindo. Eu estou emitindo. No caso, a pessoa que está recebendo, no caso, né? Então, por exemplo, o Adriano está recebendo um cheque ou recebendo um valor meu referente a tal e tal coisa, né? Serviços prestados. Aqui ó, pode ver, ele trouxe aqui ó, cidade, porque eu não tinha configurado o nome da cidade ainda. Ele trouxe aqui ó, cidade 2 de abril de 2011. Quando você configurar lá o nome da sua cidade, ele já vem corretamente. Talvez tenha que fechar o sistema aqui, até ele veio esse nome aqui. Aí eu mando imprimir. Aqui ele pergunta se eu quero uma ou duas cópias. Não. Ó, ele imprime. Deixa eu minimizar aqui, ó. Ele imprime o recibo aqui. Aqui tem outras opções, ó. Por exemplo, o backup. Você pode faça sempre o backup do sistema, salvar configurações. Você escolhe uma pasta para salvar e manda salvar esta cópia. Ó, salvou a cópia do. Posteriormente, se der um problema, você tiver que reinstalar o programa ou transferir para outro computador, você salva esta cópia e restaura depois aqui, ó. Restaurar cópia de segurança. Eu escolho o arquivinho, dou um OK.
deixo aqui, ó, por padrão, só ponho restaurar. Ele vai restaurar a configuração. Ele pede o nome de usuário, ainda está com o usuário padrão. Pronto, retornou minha configuração toda. Eu tenho essa importação aqui, ó, que a gente pode importar. Por exemplo, se você tem uma lista de cheques para fazer em arquivo Excel, você pode fazer importação. Ó, lembrando que no arquivo deve estar nesse formato aqui, ó. Eu tenho que ter o nome da pessoa que eu vou emitir o cheque, ponto e vírgula, o valor do valor do cheque, ponto e vírgula, a data do cheque, ponto e vírgula, e o destinado, que seria a observação. Então, nesse formato aqui que deve estar o teu arquivo de importação que você exportou lá. Então, o nome, ponto e vírgula, o valor, ponto e vírgula, a data do cheque, ponto e vírgula, e a observação, destinado. Foi destinado ao que? O cheque. Aí ele pede para mim buscar o arquivo. Não tem arquivo nenhum, não vou importar. Eu tenho os usuários aqui, ó. Posso configurar usuários que vão poder utilizar o programa. Eu posso dar acesso, ó, eu quero que tal usuário não acesse a importação, não acesse o backup, não acesse a impressão, relatórios, não quero os relatórios. Salvei isso aqui e ele não vai me permitir. Não quero salvar. Certo? Aqui as impressões. Eu tenho um relatório, no caso uma consulta de tudo que foi impresso, ó, por vencimento, por data, data inicial e final. Por exemplo, por vencimento. Vamos colocar 1/4, tal. Como eu não imprimi nenhum cheque, não mandei imprimir nenhuma antes, ele não vai aparecer nenhum aqui. Quando eu mandar imprimir, todos vão aparecer. E aqui eu vou ter a situação do cheque, se ele está impresso, se ele está cancelado, se ele foi anulado, devolvido, compensado ou outros. Nessa opção aqui, ó, eu vou ter a lista dos cheques que eu imprimi. Aí eu escolho o cheque, ponho aqui alterar e eu defino aqui a propriedade, se eu quero que ele fique como devolvido, anulado, cancelado ou outros. Certo? Fechei essa tela. Em termos de relatório, eu tenho o histórico. Aqui ele vai me aparecer uma lista. Por exemplo, eu vou mandar imprimir esses dois cheques aqui, ó. Mandei imprimir. Ok. Agora ele já deve aparecer aqui, ó. Aqui ele deu um erro porque eu não tenho impressora conectada aqui nesse momento. Ó, aqui ele só fez um logzinho de impressão dos cheques que eu imprimi. É um log, não é um relatório. Eu posso imprimir isso aqui também. E nesse caso aqui, ó, nas impressões, ele me trouxe os dois cheques que eu imprimi. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cheque aqui me voltou. Então eu venho aqui, ó, alterar, coloco ele como devolvido e salvo. Pronto. Está ali o status do cheque, ó, para futuras consultas. Tem alguns relatórios, ó, por impressão. Eu quero um relatório dos cheques que foram impressos do dia 1/4 a 30/4. Ele vai me trazer todos os cheques que eu imprimi. Aqui não vai ficar bom porque eu estou encolhendo a tela. Mas ele vai me mostrar um relatório. Ó, vai mostrar o relatório dos cheques que foram impressos. Aí eu tenho por data e eu tenho bom para. Quando é que entrou mesmo esse cheque? Aqui tem ajuda, tem um manual que você pode consultar, mais detalhes, vai explicar campo a campo. Esse é o princípio básico de utilização do TM Cheque. Aqui eu tenho esse botão imprimir direto, ó, que em vez de eu cadastrar o cheque aqui, tal, eu posso só preencher a data, o valor aqui e mandar imprimir. Ele já vai direto para a impressora. Certo? Então esse foi o tutorial de utilização do TM Cheque. Qualquer dúvida, você pode consultar-nos através do nosso site. Até breve.